Trégua entre Israel e Irã anunciada por Estados Unidos, mas hoje mesmo já temos notícias pela manhã de violação dessa trégua. Isso e mais, e agora aqui no nosso Morning Call, dia 24/6/2025. Muito bom dia a todos. Já falamos sobre essa notícia que eu acabei de citar aqui. Vou só passar rapidamente pelos números de PMI mundo afora. Temos bastante dados agora, então importantes esses dados. E eu já passo mais sobre essa questão da trégua. Só fazendo antes da notícia aqui, né? Ontem pela noite eu recebi isso por volta das 7, alguma coisinha. Até soltei uma comunicação direta para os meus clientes na hora que recebi. É, o Trump, então, anunciou na sua rede social, e depois de maneira formal também, que chegaram-se, então, a um acordo entre Israel e Irã para cessar fogo imediato, com algumas condições lá de tempos, né, de horas, etc. E isso se deu ontem à noite, tá? Para quem não pegou isso no noticiário. Deixa eu passar os PMIs aqui, já falo o que aconteceu agora pela manhã. Bom, zona do euro, então, mostrando estagnação na atividade econômica. O PMI composto ficou em 50,2, que é a área de expansão, tá? Sempre nesses números, quando a gente fala PMI, sempre é 50 para cima, expandindo, aumentando, 50 para baixo, contraindo, diminuindo. Tudo bem? Bom, Yield de serviços apontou 50, né, enquanto o industrial manteve-se em 49,4, ainda em território contracionista. E esses resultados refletem a economia de lá, da zona do euro, é uma economia como meio que em pausa ainda, aguardando, né, alguma coisa para sair dessa recuperação limitada, tá? França foi o que mais decepcionou em todos os setores, leituras abaixo dos 50 pontos em quase todos os indicadores, o industrial, o de serviços, o composto, reforça então uma percepção de fragilidade e de retração da atividade na França, tá? A Alemanha, os indicadores superaram expectativas, sugerem uma melhora gradual. Tá? Avançou, no caso, o de industrial subiu para 49, próximo ali já da neutralidade, enquanto o de serviços avançou para 49,4, também próximo do patamar de expansão. Perdão, e o PMI composto da Alemanha atingiu então 50,4%, superando as projeções então e entrando num terreno positivo, tá? Sinaliza ali talvez uma inflexão positiva para aquela região ali da zona do euro. Reino Unido, os PMIs também mostraram uma melhora. Os índices compostos subiram para 50,7 e o de serviços atingiu 51,3, acima do esperado, inclusive. E o industrial avançou para 47,7, ainda abaixo da linha de expansão, mas houve uma retomada também desses números. México, em abril, trouxeram sinais mistos também. A economia registrou uma alta de 0,5 na comparação mensal, supera as expectativas, inclusive, que eram de recuo, e as vendas do varejo por lá também caíram 1% no mês e 2% em relação ao ano anterior. Reflete um enfraquecimento também, tá, do consumo interno, né, no México. Tá? Estados Unidos, por fim, para fechar aqui os PMIs, vieram positivos. O industrial permaneceu em 52, o PMI do setor de serviços subiu a 53,1, supera as estimativas, inclusive. Esse é um dos mais importantes, inclusive, tá? O de serviços, que é o que, de fato, ali as pessoas consomem, né? Ver a economia se movimentando. E o composto avançou para 52,8. O mercado imobiliário também trouxe uma surpresa positiva. Casas usadas, né, as vendas de casas usadas cresceu 0,8% em maio, à frente da projeção que era de queda, então isso é positivo. Bom, falando um pouquinho então sobre a trégua, né? Tá aqui já, notícia logo de manhã, já atualizada aqui às 6h23 da manhã.
Diz então que, né, Israel e Irã aceitaram a trégua após 12 dias de confronto, houve lá um texto, etc. Mas, horas depois do anúncio, os dois países se atacaram mutuamente e o governo israelense negou, claro, né, e Teherã também negou que violaram o acordo. Os dois, né, violaram, mas negam. Segundo as Forças Armadas de Israel, o Irã disparou ao menos 4 mísseis logo após o início da trégua, provocando mortes, inclusive. E, em resposta, Israel afirmou ter bombardeado plataformas de lançamento no oeste iraniano, que responderá com força a qualquer nova ofensiva. Enfim, então, um acordo que por enquanto não chegou a nada. Vamos acompanhar e torcer para que isso se resolva logo, né, se possível. Voltando aqui então para o nosso morning também, mercados acionários, principais índices ontem nos Estados Unidos encerraram campo positivo. Dow Jones subiu 0,89%, S&P 500 ganhou 0,96% e a Nasdaq teve um dia de alta de 94, 0,94. Aqui no Brasil não acompanhou o desempenho positivo dos Estados Unidos, recuou 0,41 o índice do Ibovespa, fechando aos 136.551. Destaques do dia ficaram com o BRF 4,67 de alta, Marfrig também subiu bastante, 4,46. Cosan tiveram as maiores baixas, né? A Cosan 4,67 e a Vamos 4,24. Para finalizar aqui, então, renda fixa registraram movimentos de baixa aos treasuries lá nos Estados Unidos. O de 10 anos caiu para 4,38 e enquanto o T-Note de 2 anos ficou em 3,84, tá? E aqui nas terras brasileiras, a sessão de segunda-feira foi de queda moderada, influenciados principalmente aí por fatores externos, né? Especialmente as questões das tensões geopolíticas, assim por se dizer, no Oriente Médio, né? Acabou levando os juros um pouquinho para baixo, e também as declarações de dirigentes do Federal Reserve reforçaram, de novo, né? Começou a novela, reforçaram uma expectativa de corte de juros nos Estados Unidos já em julho. Há bastante tempo está se falando disso e até agora não se concretiza, né? Bom, a ausência também de uma escalada no conflito do Irã-Israel, né, contribuiu para a queda dos juros, tá? Aliviou o prêmio de risco, assim por se dizer, na curva de juros brasileira. E também na agenda, né, poucas coisas relevantes, né, no exterior, que deram foco para isso. E os analistas de mercado do time do Safra, inclusive, começam a projetar uma queda na taxa Selic ainda em 2025. Será? O que vocês acham? Digitem aqui para mim nos comentários. Encerrando o ano, então, a 14,50. O primeiro a se posicionar, então, foi o Safra, ali os analistas do Safra a se posicionar sobre cortes na Selic. Eu não vou falar nada ainda. Tomara, né, pessoal? A gente dá risada, porque o brasileiro é forte, mas é difícil. Com essa taxa, tudo fica prejudicado no nosso país, infelizmente. Bom, esse era o vídeo de hoje, então. Espero que tenham gostado. Se gostou, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos e comenta comigo as notícias aqui. Nos vemos amanhã no Morning Call. Um forte abraço a todos, um bom dia. Tchau, tchau.